E quando meu filho tinha 8 anos de idade, ele teve um diagnóstico de síndrome de Asperger e depois entrou dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. E isso deu uma modificada no nosso ritmo, porque eu não enxergava nenhum diagnóstico nele. Para mim, ele era uma criança talvez um pouco hiperativa. E eu percebi que as pessoas ao meu lado que tinham filhos com o mesmo diagnóstico, elas tinham muita dificuldade de obter informações sobre a síndrome de Asperger na época. E o fato de eu poder falar francês e inglês me permitiu acessar informações nos sites e eu trazia essas informações para as mães que não tinham acesso. Em português a gente achava muito pouca coisa aqui no Brasil naquela época. E eu comecei a escrever sobre isso para poder dividir com essas mães um pouco daquela experiência que eu estava podendo acessar. Só que em seguida, a síndrome de Asperger desapareceu e entrou dentro do TEA. Ao entrar dentro do TEA, eu fiquei um pouquinho desajustada com o meu histórico, com o meu livro. Falei, ele não tem mais tanto lugar, eu teria que revisá-lo inteirinho, teria que modificar as informações, porque muita coisa mudou ali. Isso foi mais ou menos quando? Acho que foi 2013. Acredito que foi aí, 2013. E como eu comecei a escrever esse livro, ao mesmo tempo eu comecei também a escrever algumas histórias que eu contava para o meu filho e ele gostava muito. E eu percebi que eu gostava de fazer aquilo. Eu me divertia, tanto inventando as histórias, como podendo dividir com ele. E ele gostava bastante também. Isso me levou a crer que talvez outras crianças também pudessem gostar. Então eu comecei a escrever. E de lá para cá eu escrevi 9 livros. Alguns são de não ficção, que abordam tanto o autismo quanto a diversidade, a inclusão e a autoestima, que esse é um tema que eu gosto muito de ter nos meus livros. Porque eu acredito que uma criança com autoestima elevada, ela se torna um adulto melhor. Com certeza. É um tema super importante, assim, né? E como foi essa sua vivência, né, nesse processo? É claro que quando você descobre, né, você tem aquele choque, né, de descobrir e também o alívio de entender o que acontece, mas ainda é uma coisa assim pouco entendida, na verdade. Assim, você tem muito estudo, muitos profissionais, mas ainda não é entendido ao todo, né, como isso é, digamos, a questão do autismo, né, quem realmente é autista, como que é, classificações, enfim, tem muita informação, mas ao mesmo tempo ainda tem muita desinformação, né? Sim, tem muita desinformação, mas eu acho que o mais complicado, o mais difícil é que somos todos indivíduos, de qualquer forma. E um diagnóstico, ele não torna as pessoas todas iguais. Então, cada autista é único, assim como cada ser humano é único. E se você pega um texto ou uma informação sobre um autista e você acha que pode aplicar aquilo para um outro autista, não vai dar certo. O que eu acho que tem que ser abordado, falado e até nas escolas principalmente tem que ser ensinado é a respeitar o indivíduo, seja com as suas limitações, seja com a sua capacidade, porque todos nós temos os dois aspectos, né? E nessa parte de crianças e até adultos de inclusão, eu acho que é muito triste que as pessoas enxergam muito as deficiências, mas elas tendem a não olhar quais são as eficiências da pessoa, quais são as qualidades dela, e são muitas, né? E isso não é valorizado, isso não é suportado, não é apoiado, e a própria criança, às vezes, ela cresce se sentindo com uma baixa autoestima, né, se sentindo inferior, porque ela não recebe esse suporte, ninguém enxerga, ou não mostram, não querem ver quais são as qualidades, não valorizam, não dão espaço para elas, e ao mesmo tempo ela se compara com as outras crianças que seguem aquele caminhozinho quadradinho da escola, né? E se adaptam. E uma vez que ela não se adapta, ela fala, poxa, eu sou errado, né? Alguma coisa está muito ruim comigo. E não é verdade, né? Ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém, somos só diferentes. Então... Verdade. Ela cresce com um certo rótulo, né? Sim. E aí ela entende que, eu não sou perfeita, né? Não sou como as outras, né? E não de um jeito bom. Só que no frigir dos ovos, assim, todo mundo é diferente, né? Todo mundo é diferente e todo mundo é exatamente isso que você falou. A gente tem o hábito de olhar só o lado ruim das coisas, né? Isso até a própria neurociência explica por conta da nossa evolução, que a gente estava sempre ligado no que estava acontecendo, que podia acontecer de ruim.
e não no que poderia acontecer de bom. E a gente ainda continua muito condicionado. Então, é difícil isso, porque a gente está sempre olhando para o que é ruim. E aí, como é que você faz, né? Como é que você lida com isso, né? Como é que você faz? E como é que você faz as crianças aprenderem desde cedo que a gente é desse jeito e que elas podem também, desde cedo, entender que são dessa forma e mudar um pouco isso, né? Bom, é uma questão de crença. Eu acredito fortemente que, independentemente de diagnóstico, cada um tem que ser tratado como indivíduo, como único. Porque se você pegar crianças que não têm diagnóstico, você vai encontrar, vamos falar em termos de escola, aqui, de educação escolar. Você vai encontrar crianças que têm dificuldade, crianças que levam na média, e tem crianças que vão muito bem, vão se adaptar e está tudo bom. Quem está olhando para essas crianças com dificuldade? Elas não têm um diagnóstico. E por que elas não estão desenvolvendo no mesmo ritmo que as outras pessoas? E eles vão, possivelmente, crescer e se tornarem adultos também inseguros, porque você olha o seu irmão, a sua prima, sei lá, a amiguinha, a melhor amiga, todos saindo bem, e você fala, eu não consigo, então eu sou burro. Qual é o meu problema, né? Eu sou inferior a eles? E não é, as pessoas têm inteligências diferentes, têm habilidades diferentes. E a escola, ela trata muito de certas habilidades que eu falo que está dentro de uma caixa. E hoje em dia, principalmente, ela está mais do que nunca voltada para o vestibular. E quando você coloca uma criança que não tem essa habilidade, não tem essa facilidade, essa não é a melhor inteligência dela, nessa mesma caixa, ela vai se sentir perdida, vai se sentir inferior, vai se sentir vazia. E se você coloca uma criança com um diagnóstico que tem muito mais dificuldades e desafios do que as outras crianças, então piora muito mais a situação. E aí, por exemplo, assim, você tem o seu livro que fala muito dessa questão de inclusão, né? Como é que você vê isso nas escolas hoje? Como é que você entende que as escolas elas estão tendo esse olhar para essa questão de inclusão, ou elas preferem, não, eu vou trabalhar só dentro da caixinha? Da minha experiência, eu posso falar da minha experiência, eu acredito que as escolas não estão prontas. Você tem pessoas que trabalham dentro das escolas, que são pessoas preparadas, que têm um olhar diferenciado, que querem fazer a diferença.